Não é normal acordar todo dia se sentindo cansado, acordar e ter a necessidade da cafeína para poder simplesmente continuar o seu dia, para tomar seu banho para ir trabalhar. Então, nesse vídeo eu quero te explicar o que a maioria das pessoas anda fazendo e o que você também pode estar fazendo de errado e que pode estar prejudicando o seu sono. Muita gente pode se perguntar o que é a higiene do sono. Higiene do sono não se trata de dormir bem, mas sim de um conjunto de hábitos que vão preparar o seu corpo e o seu cérebro para o momento de dormir. Então, eu vou estar falando aqui para vocês alguns hábitos, alguns comportamentos que você podem mudar ou inserir no seu dia a dia que vão melhorar a qualidade do seu sono. Porque se você parar para pensar, o seu corpo ele funciona como um ciclo. Desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, o seu corpo está executando tarefas necessárias. O seu corpo precisa entender o momento que você está treinando, o seu corpo precisa entender o momento que você vai dormir. Se o seu corpo não entende as etapas do seu dia, não entende o que está acontecendo naquele momento, você vai ter mais dificuldade para tudo. Imagina, aí a gente pode pegar um exemplo das pessoas que se sentem mais ansiosas. Imagina o seu corpo produzindo em excesso adrenalina no momento que você está sentado em casa fazendo uma refeição. Entende? Então, se o seu corpo não entende o que está acontecendo nas etapas do seu dia, tudo pode ser prejudicado. Por isso é bom você criar rotina. Primeiro ponto, rotina é muito importante para o seu corpo. Você ter um horário para se alimentar, ter horários para treinar, ter horários para ir para a cama, para reduzir telas, tudo isso já impacta a sua saúde de maneira geral. Ter rotina é muito bom para o seu corpo. Seu corpo ama previsibilidade. Alguns pontos que eu gostaria de tratar. Primeiro, ao acordar, se expor à luz natural. Isso é muito importante. O nosso cérebro ele tem genes chamado clock de relógio mesmo, que ele basicamente só entende que você acordou depois de você se expor à luz natural. Então, se você acordar e tiver com a casa toda fechada e às vezes você trabalha de home office, você começar ali seu trabalho, só computador, não se expor a nenhum tipo de luz natural, às vezes o seu corpo nem entende que você acordou ainda. E isso dificulta regular o seu ciclo circadiano, que é o ciclo em que ocorre todas as etapas do seu corpo durante o dia, em que ele vai estar produzindo diversos hormônios, neurotransmissores, que inclusive vai influenciar no seu sono também. Então, primeiro ponto, se expor à luz natural. Segundo ponto, cafeína. A cafeína, algumas pessoas já falaram sobre uma janela de você acordar e tomar a cafeína 1 hora depois de acordar. Vou ser sincero que não cheguei a ver evidências sobre isso. Mas o que eu posso dizer a cafeína é: não consuma cafeína após as 2, 3 horas da tarde ali. Por quê? A cafeína ela tem uma meia-vida de 8 horas no seu organismo. E isso é perigoso, porque a cafeína ela se liga nos mesmos receptores da adenosina. E por que isso é importante? Nosso corpo ele utiliza moléculas de energia chamadas ATP. Ao longo do dia, conforme você vai executando as suas tarefas, você vai quebrando essas moléculas de ATP até chegar na adenosina. A cafeína, como ela age? Ela se liga nos mesmos receptores dessas moléculas de adenosina, não deixando o seu corpo receber aquele sinal de cansaço. Então, se a cafeína não deixa a adenosina começar a se ligar nesses receptores, o seu corpo não entende que está cansado, não entende que é hora de desacelerar. Isso vai influenciar no ciclo do seu sono. Portanto, não é que você não deva tomar café, mas eu, por exemplo, amo café, mas eu tomo só na parte da manhã. A questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês é, como eu falei anteriormente, o nosso corpo ele ama a previsibilidade, pois gera menos custo de energia para ele. Então, você ter uma rotina durante a noite é essencial. Se você tiver o mesmo horário para ir para a cama, é perfeito. Sei que algumas pessoas têm uma rotina diferente em cada dia, então tudo isso acaba dificultando. Mas se você tem uma rotina mais organizada, os horários de trabalho já fixos e você consegue ir para a cama no mesmo horário, isso é muito bom. E sobre esse momento, o que eu tenho para te dizer? Vamos lá. Evite telas pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. Telas, luzes artificiais fazem muito mal para os nossos olhos. Luzes de casa mesmo que a gente usa, principalmente que usa mais luzes de LED, isso faz mal. Hoje existem alguns óculos, eu ainda não tenho, mas estou querendo comprar, que eles são bloqueadores dessas luzes artificiais, dessas luzes azuis, que acabam prejudicando. Essas luzes, elas basicamente bloqueiam a produção de melatonina do seu corpo.
Isso é sério. E isso acaba atrapalhando o ciclo do seu sono. Muita gente acaba falando assim: "Ah, mas eu fico mexendo no celular, eu fico assistindo televisão e durmo bem pra caramba, e não consigo dormir de boa". Beleza, às vezes você até dorme, mas não quer dizer que você descansou. Às vezes você dormiu porque você estava exausto, você estava completamente exausto, sobrecarregado. Então por isso que você dormiu, me entende? Então, tenha uma rotina, evite telas, evite luzes, evite deitar na cama e ficar assistindo televisão, ficar mexendo no celular, porque outra coisa, o seu corpo precisa entender que a cama é para dormir. Dormir e ter relações sexuais. Não é para você ficar durante o dia deitado na cama mexendo no celular. Se você trabalha home office, ficar deitado com o notebook na cama. Cara, tudo isso atrapalha. O seu corpo precisa entender que no momento que você deitou na cama é para dormir. Isso facilita muito o trabalho do seu cérebro, me entende? Tudo que você puder facilitar, pense como se fosse uma formação de um hábito. Tudo que você puder facilitar para dormir bem, para o seu corpo entender que aquele momento é o de relaxar, faça. Crie um ritual do sono, se possível. Por exemplo, eu vou citar uma coisa que eu faço. Eu gosto de apagar as luzes, às vezes, e ler um livro aqui só com uma luzinha que eu tenho aqui, né. Você pegar uma luzinha ali, pô, só ler um livro, se você gosta de tomar um chá, toma um chá, um chocolate, não sei o que você gosta. Eu só leio mesmo para dar uma desacelerada e vou deitar. Às vezes faço ali escuto um áudio de mindfulness, faço ali para poder dar uma relaxada que eu curto, mas cria um ritual, apaga todas as luzes, aí deixa o celular em outro cômodo, se puder. Se você precisar de alarme, beleza, mas não fica com ele na mão na hora de deitar na cama, na hora que você estiver indo pra cama. Beleza? Tenta, por exemplo, eu quando chego do jiu-jitsu, tô com a camisa do jiu-jitsu aqui. Eu chego tarde, às vezes eu vou jantar. O que que eu criei o hábito de fazer? Eu pego, janto, aí, pô, já me despeço ali de quem eu tenho que falar no celular. Vou lavar a louça, pá, lavo a louça, aí, pô, tomo meu banho e tal, já nesse tempo de lavar a louça, tomar um banho, já deu aquele tempo ali sem telas, que eu vou, ó, desacelerando, aí eu venho, dou uma lida aqui, ó, cama, entendeu? Criei meu ritual pré-sono, meu corpo entende que quando eu tô nesse processo, eu já tô indo dormir, já é o processo pré-sono. Vamos lá, eu tô falando aqui sobre dormir bem, sobre como se preparar para o sono, mas por que que você deve dormir bem? Às vezes você pode parar para pensar isso. E eu vou explicar para você o motivo. O seu cérebro, quando você dorme de maneira adequada, quando você passa por todas as etapas do sono, sono leve, sono profundo, sono REM, o seu cérebro ele literalmente é lavado durante a noite. Existe um líquido chamado líquido cefalorraquidiano que ele lava o seu cérebro. Porque ao longo do dia você vai produzindo diversos neurotransmissores, hormônios no seu corpo. Tudo isso deixa o seu cérebro sujo. Então ele tem a necessidade de ser lavado. Para você acordar descansado, você acordar bem, você acordar realmente novo para o próximo dia. Além disso, um sono de má qualidade, ele basicamente reduz o funcionamento do seu córtex pré-frontal. E o que que é o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal, ele é responsável pela racionalização e a tomada de decisão. Então, quando você tem um córtex pré-frontal mais ineficiente, você tem dificuldade para, como eu vou dizer, gerir suas emoções, seus comportamentos, suas atitudes. Então você tende a ser mais impulsivo. Você está de dieta, mas você está dormindo mal, a tendência de você ter aquele comportamento impulsivo de comprar um doce, comer uma besteira, é muito maior quando você não dormiu bem, me entende? Até momentos assim de raiva, diversos momentos você tende a ter um descontrole maior. Então é muito relevante que você consiga dormir bem. Ele vai ter um impacto muito grande no seu funcionamento cognitivo, seu foco, na sua atenção, memória. Quando você tem um sono de má qualidade, a sua memória é extremamente prejudicada. Então são diversos fatores relevantes para que você pare agora e comece a construir uma rotina organizada para o seu sono, pois isso vai impactar diretamente na sua saúde. Galera, só para fechar com vocês, eu queria dizer que higiene do sono não é perfeição, é constância. O nosso cérebro, como eu falei algumas vezes aqui, ele ama padrões, ama previsibilidade. Então, tudo que você puder fazer
dentro de uma rotina que facilite a formação desses hábitos que eu comentei por aqui, que facilite que você tenha um sono de mais qualidade, vai ser benéfico para a sua saúde e para você conseguir pegar no sono. Então, às vezes você acha que tem insônia, que tem alguns problemas graves, não estou dizendo, não estou descartando aqui que alguém tenha. Às vezes você acredita ter alguns problemas desses, mas às vezes é por falta de uma rotina de qualidade, uma higiene do sono que não está sendo feita. Então, tente aplicar na sua vida alguns dos pontos que eu trouxe aqui hoje. E, obviamente, se você estiver com uma rotina regulada, estiver evitando a cafeína depois de determinado horário, estiver reduzindo as luzes antes de deitar, e mesmo assim você está apresentando dificuldades no sono, aí sim você deve procurar um profissional, beleza? Mas primeiro aplique essas pequenas ideias, essas técnicas na sua vida e me conta aqui o que que você achou. Tamo junto, família. Os